Amém, igreja, boa noite. Boa noite, igreja. Glórias ao Senhor, né? Que bom que nós estamos aqui em mais um elo, né, de uma campanha. Então, fecha seus olhos. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para estarmos com mais um elo, Pai, dessa Tua campanha. Então venha, Senhor, agora com os Teus anjos e cubra-nos agora com o Teu poder. Invada-nos, ó Deus, agora com o Teu sangue. E tira, Pai, tudo aquilo que não presta. Que em Teu nome agora, Senhor, que nós sejamos revestidos com o Teu poder. Cele agora sobre nós o Teu sangue e nos purifica de todo mal. Tira de nós agora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que venha para nos atrapalhar. Tira, Pai querido, tudo aquilo que tira a nossa atenção. Que em nome de Jesus agora, veda-nos agora em Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Pode se sentar. Amém. Glórias ao Senhor. Nós estamos em uma campanha de cura, né, de libertação. Mas para nós sermos curados, para nós sermos libertos, nós temos que conhecer primeiro o nosso inimigo. Nós temos que estarmos sabendo o que, para quê e o que nós estamos precisando. O que você quer cura? O que você quer ser libertos? Porque muitas das vezes começam uma campanha, mas não entendem ou não sabem o que buscam, né? Não dão esse devido valor de uma campanha. Isso é algo, irmão, tremendo. Quando você entra em uma campanha, em um mundo espiritual, abre uma porta diante, né, da sua vida. E quando você cumpre esses 7 elos, você declara para o mundo espiritual: eu fiz, Senhor, porque eu confio em Ti. Muitos podem pensar que é só 7 dias. Mas isso é um ato de fé nosso. Nós estamos profetizando. Nós estamos falando com o Pai que nós confiamos na força do seu poder. Nós declaramos diante dele, dos homens, dos anjos e de Satanás, que sem ele nós não somos nada. Então hoje, nessa noite, vamos abrir em Efésios 6, 10. Que fala assim, do 6 até ao 20. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual poderei apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém?
Glórias ao Senhor. Então, nós temos que saber que a realidade da batalha, ela não existe uma neutralidade. Nós temos que entender que na guerra espiritual, ninguém pode ficar em cima do muro. Quando nós estamos em guerra, não tem essa de estarmos em cima de um muro. Quando a gente fala de guerra, todo soldado, quem é militar sabe que tem que ter um grande preparo para esta guerra. E nós temos que sair para essa guerra preparados. E como que nós vamos sair preparados? Primeiro, nós temos que entender que nós somos soldados e não vítimas. Muitas pessoas têm se vitimizado. Muitas pessoas, com qualquer coisa que aconteça em sua vida, ela se usa de vitimismo. Ela prefere se vitimizar do que vestir-se de toda essa armadura de Deus e se preparar e ir para a guerra. É muito mais fácil, irmãos, nós nos vitimizarmos, falar que nós estamos passando por isso por causa do nosso esposo, filho, né, do mundo, né, do nosso patrão. Mas o Senhor nos chama aqui para irmos para uma guerra. Por isso nós estamos em uma campanha de libertação, de cura, que tem que haver em nós um resultado. Eu não posso estar mais um ano, mais uma campanha, e eu estar com 7 elos e nada mudando em minha vida. Isso não é problema em Deus, é problema em mim. Deus não tem nenhum problema, Deus é completo. E se eu estou mais um ano, mais uma campanha e a minha vida não muda, é porque o problema está em mim. Eu estou sendo fraco. Eu estou sendo fraca. Em mim tem um vitimismo. Então você tem que parar de ser vítima, nós temos que parar de ser fracos e entendermos que nós somos soldados. E a nossa luta, algo que a gente não entende, isso eu falo nosso, porque eu também sou assim, a gente não entende que a nossa luta não é contra pessoas. A gente tende a lutar contra pessoas. Quando alguém nos faz mal, a gente tende a estar contra ela. Eu a vejo como inimiga. Eu o vejo como inimigo. Mas Cristo hoje traz a luz para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas que nós temos que estar tristes. Não é contra pessoas que nos deixam tristes, que nos machucam, que nos incomodam. Mas temos que estar e ver quem é o nosso inimigo real. O que está por trás dessas pessoas. O que essas pessoas têm. Irmãos, vocês podem ver que no seu dia a dia tem pessoas que são usadas pelo diabo para te tirar a sua paz. Certas coisas que acontecem, certas circunstâncias, você vê que tira tanta sua paz que você tem vontade de esganá-la. Você logo tem uma reação. E o Senhor quer que nós lutemos com as armas corretas, que é com a palavra e com a oração. Assim nós vamos vencer. Só que nós temos saindo perdendo porque a nossa luta tem sido contra pessoas. Eu vejo que ela me fez mal, eu logo retruco. Eu logo quero mal. Mas o Senhor fala aqui que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o reino das trevas, que é o diabo, nosso inimigo, ele tem vários nomes. É Satanás, diabo, né? Destruidor, é o leão que ruge, ele é o tentador, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. E ele é real. Ele é experiente. E ele é organizado, coisa que muitos de nós não somos. Ele, irmãos, espera uma brecha sua. Ele entra no seu lar por uma brecha sua. Ele aguarda a sua fraqueza. Ele aguarda um seu falar. Ele fica ali, te vigiando. Ele dá uma volta e volta. Deixa eu ver como que a casa da Lolo está.
Se ela falou algo que me dá a brecha de entrar e fazer arruaça na vida dela. Ele é paciente. Ele não dá mole. Por que que nós temos que entender quem é esse nosso inimigo? Para que nós possamos entender o perigo que tem nessa batalha, que são dois. Nós não podemos subestimar o inimigo. Nós temos que ir para a guerra. Ó, por quê? Porque quando nós vamos para a guerra sem preparo e sem conhecer o inimigo, é pedir por uma derrota. Nós vamos ser derrotados. Isso é uma coisa óbvia. Entrar com a cara limpa, sem oração, sem vigilância, sem palavra, é perigo. Superestimar o inimigo, ficar falando mais do diabo do que de Cristo. Quantas às vezes tem mais medo do diabo do que fala de Jesus? Quantas pessoas que andam falando mais do diabo, da macumba, do que fazem, do que falando do próprio Deus, que é o seu redentor, que deu sangue por você, que te cura, que te abastece, que tem total poder. Nós damos mais às vezes razão para o inimigo. A gente mais fala sobre, olha, mas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Mas Cristo hoje nos chama para que nós possamos ver quem é Deus em nossa vida, quem é o nosso inimigo, e para irmos contra ele com total força, porque nós somos o soldado. Nós estamos preparados para a guerra. E se você não está, é hora de preparar. É hora de orar, de ler a Bíblia, de ir para a guerra como soldado de Cristo. E ele deu Efésios 6 para cada um de nós para prepararmos. Não tem razão para você falar que não está preparado. E nós temos a Bíblia, que manda temer a Deus e resistir ao diabo. E nós não podemos ter medo, nós temos que resistir ao diabo. E o verdadeiro problema da igreja é que não é a presença do diabo, mas a ausência de Deus. Hoje nós vemos que muitas pessoas estão com a ausência de Deus. O que é isso, irmãos? Quando você chega perto das pessoas, você não sente Deus nelas. Elas são negativas. Elas só estão murmurando, tudo está ruim para elas. Elas não têm uma palavra boa para te falar. Tudo que você fala está ruim porque está chovendo, está ruim porque está calor, está ruim o nosso governo, está ruim, está ruim, está ruim. Ela é negativa. E esse tipo de pessoa é como erva daninha, ela tira a sua força, ela tira o seu vigor. E nós temos que nos atentar para isso. Elas são pessoas usadas pelo diabo para acabar com a sua força. E nós temos que estar o quê? Firmados na palavra. Quando tiver, epa, eu sou filha do rei, eu tenho força, eu tenho vigor e eu posso vencer qualquer batalha. Não há nada que o meu pai não possa fazer. Não há nada que ele não resolva, não há doença que ele não cura, se ele não quiser. E nem tudo, irmãos, nem tudo é também coisa do diabo. Tem coisas que é permissão de Deus para te fazer crescer. Mesmo que você não concorde. Porque tem muitas pessoas que falam também assim, mas eu não concordo com isso. Sinto muito. Fale com Deus. A sua briga tem que ser com Ele. Mesmo que a gente não concorde com certas coisas, é Deus. E tem coisas que não são explicadas para nós. Por que, Senhor, que eu passo por certa doença? Não sei, irmãos. Pergunte para Deus. Tem coisa que Ele não nos dará resposta nessa vida. Talvez quando Ele voltar. Mas Ele continua sendo Deus na nossa vida. Amém? E nós temos que saber que o diabo, ele atua como? Roubando a nossa palavra. Ele te rouba, né, a palavra. Como está lá naquela parábola do semeador, que nós vemos em Lucas 8:12. Vamos lá? Glórias ao Senhor. 8:12. Que fala que quando cai à beira, do caminho,
E que quando eles ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. Quantas pessoas que vêm, ouvem a palavra, mas já são roubadas assim que pisa fora da igreja. Elas não persistem com nada. Nada para elas. Olha, elas começam e não dão, nunca dão sequência a nada, né, na sua vida. Se tornam um parasita nesse mundo. Tudo está ruim. Elas não dão sequência. Por quê? O diabo roubou. Ele semeia o joio dentro da igreja. Isso é um perigo, irmãos. Nós temos trigo na igreja, mas também nós temos o joio sentado do nosso lado. O joio está crescendo junto conosco. Mas só, irmãos, que quem pode arrancar o joio não é você. Quem somos nós para dizer que o nosso irmão é um joio? Nós não temos tal sabedoria. Isso é o Senhor que vai arrancar no tempo certo. Porque Ele sabe quem é o joio. Mas o joio cresce junto conosco. Mas não temos que nos preocupar com isso. Porque o Senhor vai arrancá-lo. Então, nós como igreja temos que saber o quê? Apenas crescer com Ele. Lendo a palavra, orando sem cessar e sabendo que o seu inimigo, ele não para. O seu inimigo, ele não cessa, porque você para de lutar, irmãos. Quantos de nós que a gente começa a orar todos os dias, 3 horas da manhã, ora lá no seu portão, unge o seu portão, unge a sua porta e com 2 semanas já para. E o inimigo não para. Ele está todos os dias, ele quer ceifar a sua vida, os seus filhos, o seu marido, o seu lar. Ele quer ver você derrotado, ele quer derrotar você com alguma coisa. Ele conhece o seu coração e ele sabe o que ele toca para te deixar triste. Se ele toca em seus bens, porque tem pessoas que quando está passando, né, por alguma dificuldade financeira, ela se transforma. Então ele sabe, eu toco no dinheiro. Tem pessoas que quando está doente, fica também desesperado, então toca na saúde. Tem pessoas que quando os filhos estão doentes, fica desesperado, então toca neles. Mas Cristo traz a luz hoje para nós que Ele é o nosso Senhor, que não tem situação que Ele não possa resolver. Quantos de nós estamos andando ansiosos, desesperados por situações que estão acontecendo em nossa vida? Nós estamos, às vezes, em paz em casa, aí vem o diabo, ou uma pessoa que é usada, né, por ele, traz algo, né, para a sua vida, aquilo te desespera, você começa a ficar, calma, ora, jejue, porque o Senhor é contigo. E Ele resolve a sua situação. Mas você pode falar assim, pastora, mas o meu filho, ele não está aqui. Mas por causa de você, ele vai até seu filho, ele salva o seu filho, salva a sua família, porque você está aqui buscando. E o Senhor, irmãos, Ele é conosco, Ele é com a nossa família, por causa de nós. Aonde eu colocar o meu pé, pessoas vão ser curadas e transformadas pelo poder de Deus que há em mim. Só que eu tenho que ter essa fé. Eu tenho que ter essa luz. Eu tenho que saber que Cristo em mim é a esperança da glória. Que Cristo em mim, aonde eu for, pessoas realmente têm que ser transformadas. Eu não posso, irmão, ser crente 007, que ninguém sabe que Cristo está em mim. Eu também não posso ser crente que sou crente de falar, que eu chego e falo, eu sou de Jesus, mas as minhas ações não mostram que eu sou de Jesus. Então Cristo quer hoje uma mudança, e isso é libertação. Quando eu mudo, eu me liberto totalmente. Se eu tenho vida em mim, se eu tenho luz em mim, o diabo não está em você, ele não toca, né, nas suas coisas, ele não toca nos seus bens, ele não toca na sua saúde. E eu vejo, né, pessoas, que eu tenho até parentes assim, que falam que não tem medo, né, de nada, porque tem Deus, tem uma fé inabalável.
E essa tem que ser a nossa fé. Se eu tenho Deus, eu não tenho medo dos meus inimigos. Eu não tenho medo de pessoas que estão sendo usadas para me fazer mal, porque eu sei que não vai chegar, porque em minha frente tem um exército de Deus. Só vai chegar se eu der a brecha. Mas se eu estou buscando, orando e estou vigiando, não vai chegar. Só, irmãos, que nós temos a mente limitada, carnal da religião. Que eu penso que, se eu pequei, vai chegar. Então pode tocar. Calma. Deus não é como nós. Ele não é pequeno como nós. Ele vê em nós o sangue do filho dele. Então você está protegido pelo sangue. Quando você se arrepende verdadeiramente, você novamente está sendo o quê? Selado, né, por ele. E quando o selo dele está na tua vida, nem o mal pode tocar na sua vida. Então você tem que entender isso, que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, nenhum mal pode tocar na sua vida. Glórias ao Senhor. E por que que nós precisamos do poder de Deus? Para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque o inimigo, ele é poderoso. Porque o inimigo é maligno e ele atua nos porões da iniquidade. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele estuda o seu calcanhar de Aquiles. Ele tem as 3 áreas, né, que ele mais toca, que é o dinheiro, no sexo e o poder. Onde mais o ser humano cai. Ou ele cai por dinheiro, ou ele cai por sexo, ou ele cai por poder. Você pode ver que a maioria das pessoas que caem são por causa desses 3 itens. As 3 coisas. Então, nós temos que ter cuidado, muitas vezes, para não cairmos nessas batalhas, né, que é tão feroz. Porque depois da vitória, nós vamos estar junto, né, com o Senhor, reluzentes e cantando, contentes. Mas para isso nós temos que estar firmes com Ele e nunca fraquejando na nossa fé. Temos que deixar que Ele lute a nossa batalha. Porque existe sim o dia mau. Dia em que tudo pesa, tudo aperta, tudo desmorona. Mas com a armadura de Deus, com as armas espirituais para uma guerra, nós vamos vencer qualquer batalha. Nós vamos vencer qualquer guerra. Com o cinturão da verdade, a verdade te sustenta em tudo. Não pode ser negociada. A verdade, ela não pode ser negociada. A couraça da justiça, a nossa justiça, a justiça de Cristo. Então, quando nós somos justificados por Cristo, nada mais importa. E quando nós calçamos a sandália do Evangelho, isso quer dizer, nós estamos com a estabilidade, o preparo, a firmeza, baseados no Evangelho. E quando nós temos o escudo da fé, apaga os dardos inflamados do inimigo. O que é os dardos inflamados do inimigo? Ele trava em nós os pensamentos absurdos que vêm do nada. Ideias que não fazem parte da sua fé. E valores ou identidade que não são seus, são dardos. Use a fé para não deixar esses pensamentos fazerem ninho. Sabe quando você está pensando algo que não é de Deus? Você pensa hoje, você pensa amanhã, você quer fazer algo, mas você sabe que não é certo? Isso é dardos. Então, ore para que isso fuja, né, da sua mente. E quando a gente está com o capacete, né, da salvação, ele protege a sua mente contra dúvidas sobre a sua salvação. E a espada do Espírito, né, que é a palavra, é a arma de defesa e de ataque. Então, olha só, né, para você ver, a única arma que nós temos é a palavra. Tanto ela te defende como ela ataca. Então, todos os dias, irmãos, nós temos que ler
Efésios 6 e põe isso em prática, né, na sua vida, para que você não seja mais um, né, que o inimigo estará enganando. Porque quando nós vamos diante dele, diante do Senhor com essa força, ele vai diante de você e vai pelejando contra todos os seus inimigos. E nós temos, então, agora, né, para concluir, que nós temos que entender que nós estamos em uma guerra real. Mas Deus nos deu o poder, a armadura, a arma, a proteção e a autoridade. Permaneça firme, vigilante e revestido. Pregue com ousadia. O que está em você é maior do que está no mundo. Que Deus, ele nos ajude e nos fortaleça para permanecermos inabaláveis na fé. Cristo quer hoje soldados que não vão ser derrotados facilmente. Então fique de pé nessa noite. Glórias ao Senhor. Quero chamar o grupo de louvor. E quem trouxe peça de roupa, chave, pode colocar na sua mão. E quem não trouxe chave nem foto, pode também estar, né, pensando na pessoa. Porque Cristo, ele sonda o seu pensamento, ele sabe. Sabe, né, que tem pessoas que precisam ser hoje, né, libertas, né, que estão passando, né, por alguma dificuldade. E tem também, né, pessoas que estão hoje doentes. Mas Cristo, ele está aqui hoje. Ele vai salvar, libertar, curar. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Glórias ao Senhor. Amém. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus. Pai querido, vai agora, toca, Senhor, agora em cada um. Deus, vai agora arrancando, Pai querido, todo o mal. Vai agora, Deus, e visita cada lar agora, aonde estiver qualquer obra de macumbaria, que seja agora desfeita pelo poder do teu nome. Visita cada lar agora. Em nome de Jesus, ó Deus, e aonde tiver um enfermo, que seja curado agora pelo teu poder. Invada agora, Senhor, a tua igreja com o teu poder. Que em nome de Jesus, que vidas sejam curadas, transformadas pelo teu poder. Pai, estamos aqui diante de ti para mais um elo, Pai. Então visita agora os seus filhos nesta noite. Que em nome de Jesus, que toda arma contra nós, que foi forjada contra nós, que cai agora por terra, Senhor. Visita-nos agora com o teu poder. Põe agora uma espada de fogo agora em cada um, Senhor. E vai tirando agora todo mal. E cai agora, Senhor, no chão. Em nome de Jesus, visita os teus. Visita